Olá, daqui a pouco você vai ver no Primavera Saúde o que acontece para a pele envelhecer. Vamos saber sobre todos os cuidados e a melhor forma de realizar os tratamentos. É depois dos comerciais. Te espero! Prepare-se para a batalha. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Série de mensagens ministradas pelo servo de Deus, Pastor Sodré, sobre a armadura de Deus. Participe dessa corrente de fé na sede da Igreja da Graça de Criciúma, no bairro Próspera, às 8 da manhã e às 7 da noite. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Miguel Patrício de Souza, 300, na Próspera. Participe, a entrada é franca. A primavera chegou. Na época das flores, a coleção Estação da Fé traz um novo livro para você. Bênçãos da Primavera, escrito pelo missionário R.R. Soares, apresenta uma obra que trará paz e alegria para a sua vida. Bênçãos da Primavera, de setembro a dezembro, um guia de fortalecimento espiritual. Um lançamento Graça Editorial. Alô, amigos, eu sou Jaime de Amorim Campos, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu tenho o prazer de trabalhar ao lado do missionário R.R. Soares. E com muito prazer quero apresentar aqui a Bíblia Sagrada com 1880 comentários do missionário R.R. Soares para sua edificação, porque este é o propósito, que você realmente cresça, que você seja fortificado na graça. Como Paulo fala aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Este é o objetivo do missionário, fortalecer a sua fé, fortalecer você com esses comentários. Que Deus possa te abençoar. Olha, se você não tem a sua, adquira. Você vai gostar, você vai crescer. Bíblia Sagrada com 1880 comentários do missionário R.R. Soares. Tem mais, tem dicionário bíblico, tem enciclopédia, tem mapas, tem muita coisa boa. Vai gostar, pode ter certeza que é uma bênção na sua vida. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. A nossa TV nasceu no coração do missionário R.R. Soares para trazer a você e a sua família o que há de melhor em televisão por assinatura. Só aqui na nossa TV você encontra canais exclusivamente criados pelo missionário R.R. Soares. Além de canais de notícias, esportes, desenhos, entretenimento, diversão e muito mais. Você ainda não tem a nossa TV? Então assine já e leve o melhor conteúdo para a sua família. Uma chuva de bênçãos vai chegar na sua casa. Missionário R.R. Soares apresenta A Volta da Vitória. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. 12 músicas que farão todos os seus dias mais felizes. Domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Canções para quem tem fé. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Garanta já o seu e conquiste a sua bênção. Avance, 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 tome posse do que é ser. Seja otimista e nunca desista, a vitória Deus já lhe deu. E vamos todos dar a volta da vitória.
Saúde. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Olá, muito boa tarde. O Primavera Saúde está no ar e hoje vamos abordar um tema que está na atualidade e já é de interesse tanto das mulheres como também dos homens, o envelhecimento da pele. Por isso que estou recebendo em nosso estúdio Márcio Figueiredo, biólogo especialista clínico em cosmetologista, em cosmetologia e microbiologia. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado. Márcio, queria que tu explicasse um pouquinho, né, o que acontece, então, para a pele acabar envelhecendo. Existem muitos fatores que podem provocar o envelhecimento da pele. Não só a pele, mas o envelhecimento num todo, né? Então, a gente vê pessoas que chegam lá 70 anos, 80 anos, com uma pele apresentando 20 anos a menos até, né? Enquanto que tem pessoas que com 40, 50 anos representam uma pele até 20 anos mais velho. Então, muitos fatores podem provocar o envelhecimento precoce ou acelerado dessa pele. O que acontece ali na questão do organismo mesmo, né, para acontecer esse processo? Existem dois fatores. O intrínseco, que é o processo natural, a gente nasce para morrer, ou seja, a biologia caminha para que tu morra um dia, né? Então, vai forçando isso para que aconteça. O que a gente faz é adiar isso, né, esse processo. E aí tem o processo extrínseco também, ou seja, interno e externo. O interno a biologia vai empurrando e a gente só tem que controlar isso, né? E o externo são os fatores. O sol é o principal causador do envelhecimento, o cigarro, bebidas, açúcar em excesso, carboidratos, tem uma série de alimentos que provocam isso também. O estresse também é um grande causador do envelhecimento e outras doenças também que eles desencadeiam isso, né? Então, tu tens uma chance para desenvolver uma doença, tu está lá estressado, o organismo entende o estresse como uma doença, e é uma doença também, né? E aí os leucócitos, os nossos glóbulos, deixam de trabalhar no processo inflamatório para outras coisas e fica ali. Então, assim, tu está desencadeando uma doença e o processo de renovação celular deixa de acontecer. Então, tu estás acelerando cada vez mais esse envelhecimento, né? Como eu falei ali no início, hoje o interesse, ele está mesmo sendo tanto das mulheres como também dos homens, ou ainda está as mulheres assim mais preocupadas com essa questão de manter uma pele bonita, tentando evitar aquela ruguinha? Assim, longe lá, 80%, 90% mulheres e cosmético, acho que é um casamento quase que perfeito. Eu fiz uma pesquisa um dia com algumas mulheres e elas preferem deixar de comer alguma coisa diferente, mas não troca aquele cosmético dela que ela já está acostumada, né? Então, assim, mulher com certeza trata muito mais a pele e cabelos e todo o corpo, hidratação, né, que é muito fundamental também para desacelerar esse envelhecimento e entardecer ele um pouco. Mas homens também estão se preocupando bastante, porque hoje não é apenas um efeito somente estético, né? Então tu vai para uma entrevista de emprego, tu tens um homem lá que é mais bonito, tem um homem mais feio, vai pensar duas vezes em contratar aquele mais feio e contrata o mais bonito, claro que se tiver o resto também que vai se encaixar, né? Então, assim, e a concorrência também está ali, né? Então, a mulher vai querer um mais feio, uma bonita, vai pegar uma bonita, o feio fica. Então, assim, existe esse processo por isso que os homens estão se cuidando mais também. E lá, 20, 30 anos atrás, existia esse tabu, né? O homem passa um sabão no cabelo e pronto, tá, né? Tá certo, tudo resolvido. E aí a gente começa a ver que o sabão, ele tem um pH muito alto, então, assim, lava o cabelo com pH alto, ou o rosto com pH alto. Não se deve lavar o rosto com sabonete em barra, porque o pH é muito alto e acelera o envelhecimento, tá? Sabonetes líquidos, sempre. E aí, então, assim, homens lavavam o cabelo com com sabão, e aí acontecia a queda capilar. Então, acelera muito essa queda capilar. Porque o sabão com pH muito alto tira toda aquela carga oleosa que a gente precisa ter. Tem que tirar o excesso de óleo, mas não pode tirar tudo. E aí fica aquela coisa muito seca, escama, começa a provocar a caspa, e aí vem desencadeando da queda capilar, né? Então os homens começaram a entender essa coisa e estão trabalhando nisso também. E mulheres lá, desde que elas se entendem lá por mulher, lá 12, 13 anos, já começa a usar batom, já vai usando pó, base,
Até pintar cabelos muitas estão fazendo, né? Eu condeno isso, mas muitas já estão fazendo a partir dessa idade também, né? É verdade. Como a gente pode observar, assim, Márcio, que a pele ela está realmente envelhecendo? Tem alguns sinais? Tem. O primeiro sinal é a ruga, né? Famosa, né? É o chamado pé de galinha, né? É, o bigode chinês, né? Que a gente chama na gíria o bigode chinês, ela começa a acentuar muito. No caso, afundar? Isso, afunda muito aqui. Código de barras, né? Que a gente usa na gíria também, isso, código de barras, começa a formar muito aqueles risquinhos aqui, então começa a envelhecer muito essa pele. Então, rugas aqui na área dos olhos, o código de barras, bigode chinês, então assim, começa a aparecer aquelas primeiras rugas. O envelhecimento não é apenas a formação de rugas, tem manchas, né? A pele começa a ficar muito flácida, então, né, aquele tchauzinho ali no braço começa, então assim, tudo isso está retardando, então o colágeno está indo lá embaixo, está diminuindo isso. Quando que começa com a idade? 28 anos. Nossa. Então, a partir dos 28 anos, 1% de colágeno começa a ser perdido e não é mais reposto. Então, o que a pessoa tem que fazer? Usar cremes, muita hidratação, cremes faciais que vai renovar colágeno. Sim. E, se possível, também poder repor esse colágeno com alimentação mais saudável, gelatinas e tal, que vai renovando isso tudo e vai ter uma pele mais bonita, né? Mais viçosa. E muita hidratação, água. Esse procedimento, ele acontece tanto com as mulheres como com os homens ou tem algum diferencial? Não, com os dois. Ambos acontece o mesmo procedimento? A pele mais escura retarda um pouco mais o envelhecimento. A gente vê Sim. peles negras, a pessoa não representa toda a qualidade que tem. E a pele, quanto mais clara, mais vai envelhecer por causa do sol, principalmente. Porque daí a pele, quanto mais escura, mais proteção ela tem. Porque daí a cor também faz com que seja um filtro natural da pele, né? Você acabou citando ali na explicação sobre a alimentação, né? Que pode ser um fator positivo, como também negativo, depende do que se come. O que seria indicado, então, para a gente poder manter uma pele bonita e tentar evitar um pouco o envelhecimento, né? O máximo de frutas, verduras, vegetais, crus, cozidos, pouco óleo, muito azeite de oliva extra virgem, porque o azeite de oliva e peixes, a gente precisa ingerir muito ômega 3. O que acontece hoje na população? A gente ingere muito ômega 6 e ômega 9. Ômega 6 e ômega 9 são inflamatórios, enquanto que ômega 3 é anti-inflamatório. Então a gente está numa carga de mais ou menos 25:1. Então muito ômega 6 e ômega 9, então tu vê assim, os brasileiros muitos pré-obesos ou obesos. Tu vai na Europa, por exemplo, tu encontra pouca gente obesa. Não vou falar dos Estados Unidos, né? Porque lá... Mas aqui no Brasil, muita gente que fica, depois dos 20, 30 anos para cima, ele já começa a sobrar muita gordura. Então, assim, é muita carboidrato e, como eu falei, esses processos inflamatórios, ômega 6 e ômega 9. Então, tem que balancear com o anti-inflamatório. Porque, assim, se tu não inflama, tu morre. Se tu inflama, tu morre. Então, tem que ter um balanceamento disso. Sim. Então, tu tens lá com uma feridinha, tu tens que ter um processo inflamatório para aquela feridinha se fechar e tu se curar, né? Então, precisa das duas coisas e ter esse equilíbrio. Agora, falando sobre exercícios físicos, né? A gente está falando de um modo geral de vida saudável, né? O exercício físico, ele também tem esse contato direto com a pele, principalmente a facial, que é a principal, né? Que é a preocupação maior das mulheres. O exercício físico, ele ajuda em todo o metabolismo do corpo, né? Então, melhora o coração, melhora a respiração, tu te sente melhor, mais disposta. Então, tem muita coisa que ele faz isso. E automaticamente, se tu te sentir melhor para tudo isso, também tu vai melhorar a tua pele, né? Porque a coisa acontece sempre de dentro para fora. Não adianta tu ir lá e usar uma base lá, que a gente chama de reboco, né? Fazer todo aquele reboco no rosto, então se ela toda pintada, assim, que pele bonita. Lavou, já está lá toda, né, manchada de novo e tal, assim. Tenta melhorar sempre de dentro para fora, que daí vai refletir na pele aquilo que tu realmente é, né? O que causa exatamente o envelhecimento? Então, eu citei antes, né, que são o processo de o metabolismo, então o processo natural do envelhecimento da célula, que ela não consegue se renovando totalmente. Algumas coisas tu não consegue repor, mas o organismo não repõe naturalmente, tem muita coisa que acontece, ele fica ali, estagna isso. E aí os fatores, tipo o cigarro é danado. Tu pega uma pessoa que fuma, por exemplo, tu vê que ela tem essa área aqui dos lábios muito mais enrugada, né, muito mais com aquelas ruguinhas bem fininhas ali do que uma pessoa que não fuma. Eu estava vendo recente, agora tem uns 2 meses, um caso de 2 gêmeas
univitelinas, gêmeas idênticas, e uma não fuma e a outra fuma. Tu olha na pele, aqui daqui fuma, dá para ver a pele muito mais enrugada. Lamentável. Falando a respeito das manchas, né? Como é que elas se desenvolvem? Elas vêm junto mesmo com o envelhecimento? É algum outro fator que acontece para que elas surjam? As manchas têm vários fatores que podem acontecer a gente manchar a pele, tá? Não só a face, mas o rosto em todo. O principal é o sol. Então existe o UVB, o UVA, o UVB e o UVC. O UVC não chega aqui na Terra. Ainda bem que se chegar a gente está todo frito, literalmente, né? Então chega o UVA e chega o UVB. Agora, a partir de uns 2 anos, até a vigilância, a Anvisa, obriga que nos rótulos o fabricante coloca quanto tem de proteção UVA no protetor solar, no filtro solar. Porque até então só tinha lá FPS, quanto de proteção do UVB, né? FPS e UVB. E aí o UVA é o PPD que a gente coloca no rótulo identificando. E aí não tinha essa proteção UVA, ou não se preocupava tanto com isso. Só que o UVB acontece mais no verão. E o UVA, essas lâmpadas aqui, o inverno, sempre tem UVA. E o UVA é que causa envelhecimento. Olha. O UVB causa também. Aí tem os dois para o câncer. Por isso que proibiram aquelas máquinas que a mulher chega lá, homens também estavam alguns malucos fazendo isso, né? Se deita lá naquelas máquinas e faz um bronzeamento artificial. Aquela máquina só tem UVA puro. Nossa. Tem uma chance de desenvolver um câncer, de desenvolver um envelhecimento precoce naquela pele é muito maior, porque tem UVA puro a poucos metros do teu corpo, né? Imagina. Aí proibiram isso, finalmente está proibido, não tem mais. Mas então assim, o sol é o principal fator de envelhecimento, né? Bom, a gente já volta para falar sobre esse assunto, a gente vai falar ainda sobre o filtro solar, a importância dele, tratamentos, enfim, então não saia daí, a gente vai para o intervalo e volta já já. Graça Music apresenta Leandro Marques. De vez tua mente. Não basta ser crente. É muito bom, é muito bom. Musicalidade com muito estilo para louvar a Deus. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua CD mente. O Poder da Palavra. Adquira já o seu. Aumente suas vendas, divulgando seu produto na TV. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, agora também pelo canal 12 da GVT. Joey Vasconcelos, CD Sempre Confiarei. Deus da minha vida. Com participações especiais de Cris Duran e Paulo César Baruch. Um lançamento Graça Music. Pois bem, gente amiga, venho aqui agora falando a respeito da nossa série de mensagens A Armadura de Deus. Está sendo uma bênção. Amigo, batalhas quase todo santo dia, para não falar todo santo dia, se levanta. São situações das mais adversas. Às vezes batalhas no âmbito financeiro, batalhas no âmbito sentimental, no âmbito familiar, no âmbito espiritual e tantas outras áreas. Eu quero convocá-lo para se revestir da armadura de Deus. Não é nem somente um convite meu, é um convite de Deus. A palavra que diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para resistir contra as ciladas do diabo. E é um propósito tremendo. Inclusive, ouça, veja o que aqueles que já têm vindo têm a dizer. Esse estudo da armadura de Deus também está sendo uma bênção para a minha vida e eu creio que para a vida de todos que aqui estão vindo, que hoje a igreja estava lotada pelo aprendizado que nós estamos tendo hoje, que foi a primeira parte, então que nós devemos mesmo se revestir de toda a armadura de Deus para nós ficar firme contra as ciladas de Satanás, porque Satanás veio só para matar, roubar e destruir, então nós não podemos deixar de ficar sem essa armadura de Deus que nos protege, que é o Senhor Jesus. Que a gente tem lutas, todos têm, mas nós revestidos da palavra, servindo a Deus, não temos o que temer, porque a palavra de Deus é a nossa espada. E nós somos mais que vencedores. Vencemos todas as guerras com paz no coração e com certeza da vitória. Ontem eu estava na praia e quando eu ia passando, fazendo uma corridinha assim,
Muitas pessoas saíram correndo da água lá da praia, lá que estava o mar muito agitado, e tinha um menino se afogando, um menino de aproximadamente de uns 11 anos. E aí naquela hora ali ninguém sabia nadar, todos tinham uns homens muito grandes, muito fortes, mas ninguém sabia nadar, não tinha ninguém, não tinha nem salva-vida por perto. E aí aquele menino se foi indo mar adentro assim, ninguém mais via aquele menino. Eu comecei a clamar ao Senhor Jesus, comecei a pedir Senhor, Senhor, comecei a chamar para Deus, vim em providência daquela vida ali. Depois de alguns minutos, aquele menino já não aparecia mais naquelas águas turbulentas. O Senhor mostrou ele lá diante das águas, eu pude ver aquele menino lá se afogando e falei para o salva-vida, para as pessoas que estavam por ali, foram lá resgatar aquele menino. Ele saiu desmaiado, mas em nome de Jesus eu clamei pelo Senhor, que o Senhor fosse ali, entrasse em providência e soprasse o sopro da vida nele. E aquele menino ali, depois de alguns minutos desmaiado, muitos pensavam que ele já tinha morrido, mas a obra do Senhor é perfeita. Num suspiro ele voltou à vida e ele começou a respirar. Em nome de Jesus ele está bem. Ele foi liberto em nome de Jesus. E eu ali na beira-mar, coisa que eu não fazia era orar em público. Naquela hora eu me revesti da armadura do Senhor. E o Senhor salvou aquela vida em nome de Jesus, através da oração e através da fé que eu tenho no Senhor Jesus. Pois bem, agora quero também convocá-lo e também encontrá-lo aqui no Santo Templo. Miguel Patrício de Souza, número 300, aqui na Próspera, na altura do terminal rodoviário do bairro Próspera. Que o Senhor te abençoe. Você sabia que estar em família, juntos, à mesa, pode evitar a maioria dos problemas familiares? Junte-se a milhares de mulheres ao redor do mundo que têm descoberto o segredo bem dentro de suas casas. Uma experiência edificante para a sua vida. O uso de um tesouro na hora certa. O poder da experiência da mesa. Um lançamento Graça Editorial. www.spovo.com.br. Estamos de volta. O nosso tema de hoje é o envelhecimento da pele. E você pode participar com a gente e tirar suas dúvidas através do telefone 3442-2012. Doutor, retornando aqui, né? Existem maneiras, agora, a gente estava falando até agora sobre o que causa, né? E sobre o que é o envelhecimento da pele. Agora eu queria puxar um pouquinho sobre como retardar esse envelhecimento da pele. Existem muitos fatores hoje em dia, porque a medicina, a ciência, a pesquisa está muito avançada. Então, a cosmetologia é uma ciência nova, que começou ali no final da década de 90, né? Então, tu imagina, naquela época de 80 a gente via aquelas cantoras, o cabelo era todo armado, não existia condicionador, então assim, é outra história da década de 80 para trás, com 90 para, né, final de 80 para agora. E hoje existem muitos cosméticos, existe muito tratamento médico, clínicas especializadas que oferecem muita alternativa para isso. Temos lá o famoso Botox, né, que daí faz o preenchimento e aí 6 meses já começa a perder tudo aquilo de novo. E tem os cosméticos que fazem esse processo muito legal também. O quanto mais cedo a pessoa fizer esse tratamento, muito melhor é o resultado a médio e longo prazo. Então, assim, não adianta pegar aparece uma senhora, tadinha lá para mim, com 65 anos de idade, o rosto já está aqui um maracujá, né? Então está complicada a coisa e quer fazer esse tratamento. Vai dar resultado? Com certeza vai dar. Em 30 dias, 40 dias já começa a aparecer esse resultado. Mas só que como já está muito acentuado isso, é muito mais difícil de tratar. Às vezes já está até muito marcado a pele, né? Já. Daí a recuperação fica um pouco mais difícil. Porque o processo de envelhecimento é muito complexo, então tu já tens a flacidez, tu tens aquelas rugas, a ruga muito acentuada, então tem às vezes assim muitos milímetros ali de acentuação. Tratar isso é muito complicado, né? Com certeza. Falando agora sobre cremes, né? Muitas mulheres, às vezes até pela vaidade, usam muito cedo esses tipos de produto. Existe uma idade para a gente poder usar esses cremes anti-idades? 28 anos de idade é a fase ideal para começar a usar, já, 28 anos. Antes disso? Não precisa. Hidratante. Muito hidratante. Facial. Desde 6 meses, 2 anos de idade, lá o bebezinho já começa a usar hidratante para deixar a pele sempre maciazinha, né? Mas usar sempre isso, principalmente quando a pessoa usa muito inverno, banho muito quente, hidratante logo em seguida, senão a pele começa a escamar muito, né? O inverno é danado, muita hidratação precisa, né? Já no verão a gente toma um banho mais frio, então não tem esse problema, porque a água quente ela é um processo
que adianta muito o envelhecimento também, tá? Água quente de chuveiro, né? Então no verão não tem esse problema, tu não toma banho com água quente. Tu vai tomar no inverno, que dá no máximo, e ainda se pudesse aumentava mais um pouco, né? Porque é difícil, né? O friozinho. É rigoroso. É. Falando agora sobre os cremes anti-idade, né? Nesse caso, eles realmente dão um efeito, a gente pode usar que ele vai fazer o efeito esperado? Vai. É assim, a gente não pode dizer que todos os cremes vão fazer isso, a pessoa tem que testar o creme, tem que conhecer o creme que ela está usando e vai... e se ele for específico para aquilo, com certeza vai dar um bom resultado. O ideal é usar cremes específico para aquele tipo de pele da pessoa. Então, assim, a pessoa tem uma pele oleosa, então vai usar um creme específico para aquele. O Brasil predomina a pele oleosa, enquanto que os europeus predominam a pele seca, né? Então, assim, se vai usar um creme europeu, cuidado para verificar se esse creme não é para uma pele seca, né? Então, assim, só ter esse cuidado. E usar um produto, assim, de manhã, usa à noite, sai, já passa ele o máximo possível para que... filtro, depois em cima. Sempre usa o ativo anti-sinais, ou seja, o creme anti-rugas primeiro na pele. Lava muito bem o rosto, aplica ele e depois aplica o filtro. Não fazer o processo inverso, como eu vejo muitas mulheres fazendo. Aplica o filtro solar e depois aplica o anti-sinais em cima. O anti-sinais já está em cima daquela pele toda maquiada, não tem como ele agir. Não vai agir nunca. Tá? Então, lava muito bem a pele, um sabonete bem legal para o rosto. Aplica o creme anti-sinais e depois o filtro. Quanto tempo é necessário para se ter um resultado? Usando esses cremes, né? Depende o creme, depende dos testes clínicos e a carga de ativos que tem dentro desse creme. Porque quando a gente fala em ativo cosmético, é o ingrediente que vai fazer esse papel, vai fazer esse trabalho para melhorar esse processo. E aí uma associação de ativos faz o conjunto ficar melhor. Eu desenvolvi um cosmético, por exemplo, que eu associei uma carga muito grande de ativos para melhorar a elasticidade, então assim, fazer a pele ficar um pouquinho mais durinha, melhorar o processo daquelas rugas, então tem que fazer isso todo. Então assim, tu tens que ver a quantidade de ativos que vai ter o cosmético para fazer todo esse trabalho e dar esse objetivo que tu quer. Geralmente com 28 dias tu começa a já ter esse resultado, porque 28 dias é o processo que tu tens a renovação celular completa. Caso não deu resultado, é indicado mudar de creme ou aguarda, realiza um período às vezes um pouco maior para ver se ele realmente dá alguma reação desejada? Qual é o conselho nesse caso? Faz pelo menos 3 meses, o ideal é no mínimo 6. Sim. Porque daí começa a ter bem mais esse processo acelerado ali de renovação celular, né? Mais tempo isso. Então tu vai fazer uma avaliação não só de um mês, e sim de um tempo mais acelerado. Você também citou que é para se usar o creme de dia e de noite. Nesse caso, tu pode usar o mesmo produto, porque tem alguns produtos que existem que são específicos para o dia e outro para a noite, né? Tem essa necessidade mesmo de ter esses 2 produtos ou pode ser apenas um? Pode ser apenas à noite e de manhã um filtro. Agora, existem esses cremes que já fazem um certo milagre ali. Esse que eu desenvolvi, por exemplo, a gente coloca um negócio, porque assim, a pessoa está passando um creme no rosto. Ela gosta de ver alguma coisa acontecendo. Sim. Então, a gente fez um processo chamado efeito Cinderela. Então, tem todos aqueles ativos trabalhando na pele, né? Vai trabalhando isso por trás. E o efeito Cinderela faz com que tu já tenhas a pele esticadinha na hora. Então, tu vê aquele movimento. Se tu fizer só de um lado aqui nesse bigode chinês, que é onde tu tens esse valinho aqui do lado, e não fizer do outro, tu vê na hora esse processo. Que é aquele que eu te trouxe para te conhecer. Então, assim, alguns cosméticos também para tratamento anti-sinais, eles têm muito ácido. E aí, se tiver muito ácido, não é interessante tu usar ele de dia. Então, tu tens que seguir uma bula ou o modo de usar do fabricante para saber se tu pode ou não pode usar de dia. Porque tu imagina, se vai usar um negócio com ácido, e aí o que acontece de dia, né? Vai queimar com o sol a pele. No caso, esse aqui, né, Márcio? Que a gente tem aqui. Isso, esse daí eu trouxe para te usar, apesar que tu não precisa ainda, mas tu já pode ir tratando como hidratante, né? E aí tu pode usar esse creme de manhã, e aí sai para trabalhar mais bonita, porque a pele vai dar aquela puxada toda que eu expliquei, né? O efeito Cinderela. Sim. Vai tratando os ativos depois. E aí o ideal dele é usar à noite. Então, assim, usa de manhã para se quiser ficar mais bonita a pele. Mas à noite é o ideal. Ele tem quantos que vocês chamam de ativos? São 7 ativos? 7 ativos. Todos eles ingredientes vegetais. A gente não usa nada de ingredientes animais.
Então, assim, é bem legal porque tu estás usando o que tem de melhor na natureza, né? Que são a base das plantas, né? Com certeza, sem dúvida. Se tratar de maneira natural é muito melhor, né? É interessante porque a gente está voltando agora àquela época das nossas avós que tratavam com chazinho, com cremezinho, né? E assim por diante. Então, fazendo isso. Um dos melhores cremes que tem para clareamento de pele, por exemplo, as nossas avós faziam lá no passado, que elas lavavam o arroz, saía aquela água, né? E aí aquela água elas lavavam o rosto, aquilo ali é ácido cógico puro. E o ácido cógico é um dos melhores ácidos para te tratar uma mancha de pele. Olha. Então, assim, claro que no cosmético hoje a gente tem ativos muito mais elaborados que a gente coloca. Mas se tu não tens um recurso, não tens isso, pega aquela água e lava o rosto diariamente. Vai melhorar muito a aparência da pele e o clareamento. Antes a gente estava até citando a questão dos cuidados com a pele muito cedo. Essa questão de, às vezes, tu fazer antes dos 28 anos, né, que é a data indicada de começar a se tratar, se tu está usando antes disso, ela pode causar algum dano? Não vai causar dano nenhum, mas só que daí tu vai desperdiçar um dinheiro, né, que geralmente um cosmético desse ele tem um preço mais elevado, e aí antes dos 28 tu precisa apenas fazer uma boa hidratação de pele, né? Então um hidratante é muito mais barato do que tu usar um cosmético com essa carga grande de ativos, então assim, é um desperdício, não precisa. A questão das manchas na pele. Como a gente pode fazer para elas sumirem, para dar um fim naquelas manchas que às vezes são tão indesejadas, né? Existe algum tipo de tratamento ou é só talvez do creme mesmo que a gente consegue trabalhar elas? Primeiro é saber qual é a mancha. Então tem que ir no dermatologista e identificar que tipo de mancha é. É por sol, é uma mancha causada por um efeito hormonal, gravidez, algum cosmético também que aconteceu manchar a pele. Então, a tintura de cabelo pode manchar a região lá da testa, né? Então, assim, tem que descobrir o que é esse processo de mancha. E aí, sim, aplicar o produto adequado para isso, para aquele tipo de mancha. É uma cenis, é uma mansarda, que tipo de mancha é essa que a pessoa tem? Eu costumo dizer que as manchas, elas têm uma identidade. Então, assim, a pessoa clareou aquela mancha, o certo é fazer sempre um processo de clareamento daquela mancha, porque senão ela vai retornar isso mais à frente. Então, assim, limpou a pele, vai mantendo isso com muitos anos, às vezes até 5 anos, tá? Porque senão ela pode retornar. Pode ir. Grávidas acontece muito de manchar a pele também. E aí, após o parto, a pele pode ficar clareando naturalmente, não precisa fazer mais nada. Só que muitas delas não renova, a pele fica escura, manchada, muito depois manchada. Da gravidez, no Depois caso. da gravidez. Então, elas têm que entender que tipo de mancha é, existe também cosméticos para isso. Clínicas especializadas têm muito tratamento em cima disso também, né? Que tu faz com equipamentos e o processo também ajuda, dependendo no que tipo de mancha tu consegue fazer uma coisa mais rápida, né? Então, depende, tem que avaliar. Há uma mancha que trata com cosmético, uma mancha que trata com equipamento, com um dermatologista e assim por diante, né? As pessoas que elas têm alergia, né, talvez ao creme anti-sinais, o que fazer? O processo alérgico, ele é muito grande. Às vezes até a pessoa não sabe que tem um tipo de alergia, mas tu usa um perfume, por exemplo, e tu já sai dali espirrando. Então, assim, as fragrâncias, o perfume é o principal causador de alergias. De todos os cosméticos, 60% é o perfume ou a fragrância que tem dentro daquele cosmético. Sim. E isso, a alergia mais simples é o espirro, mas vai desde processo de cefaleia, uma dor de cabeça muito forte. Então, assim, tem vários tipos de alergia. E não só no antissinais, em tudo. Em tudo, né? E aí, às vezes, o caso mais complicado, a pessoa fica com eritemas, começa a formar aquelas bolhas na pele. Sim. E fica muito vermelha aquela pele, ficando assim, às vezes, até semanas. Nossa. Então, o principal é o perfume. E o segundo é o conservante, porque todo cosmético tem um conservante dentro para ele manter ali. Se tiver validade de um cosmético lá, 2 anos, 3 anos, assim por diante. Então, tem que ter alguma coisa para conservar esse produto e não infiltrar bactérias, fungos e contaminar esse produto, né? Mas a gente já volta falando sobre essa questão da alergia, a gente só vai para mais um intervalo e já volta. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente!
Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. Olá, eu sou a Gabi Oikawa e tenho uma notícia exclusiva para você. Promoção 24 horas. Todo dia tem uma promoção nova com até 70% de desconto para você. Só aqui no Shopping do Povo, no seu lar, você encontra os melhores preços e os melhores produtos para abençoar a sua vida. Acesse agora spovo.com.br. Tem um super desconto te esperando. Kit Mensagens de Poder. Receba as mensagens que impactam milhares de pessoas pelo mundo através de um kit exclusivo. Kit com 12 CDs, mais porta-CD, mais livro exclusivo por apenas 3 parcelas de R$30, sem juros. Adquira agora mesmo. 0 Operadora 21 2141 5100 ou 0300 210 5100. O CD pentecostal que você esperava. E é agora, as bênçãos vão transbordar. Todos verão que a sua vida vai mudar. Sou vitorioso antes que o mar se abra. Eu sou vitorioso antes que a resposta chegue. Eu sou vitorioso. Com muita adoração e exaltação a Deus. Não adianta contra ti se levantar. Tu és o escolhido de Deus, Jeová. Minha Bênção, o primeiro álbum da cantora Dina Santos pela Graça Music. Perdeu, perdeu, outra vez inimigo você perdeu. Perdeu, perdeu, a vitória é garantida aos filhos de Deus. Leve para casa Minha Bênção e garanta a sua vitória. A Graça de Deus está em Criciúma, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, no bairro Próspera. Sábado é o Dia da Juventude, Movimento Jovem, às 19h30. E no domingo, dia de louvar e adorar a Deus, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, próximo ao terminal de ônibus do bairro Próspera. Igreja Internacional da Graça de Deus, é a casa de Deus em Criciúma. Você sabia que estar em família, juntos, à mesa, pode evitar a maioria dos problemas familiares? Junte-se a milhares de mulheres ao redor do mundo que têm descoberto o segredo bem dentro de suas casas. Uma experiência edificante para a sua vida. O uso de um tesouro na hora certa. O poder da experiência da mesa. Um lançamento Graça Editorial. www.spovo.com.br. Alô, amigos, eu sou Jaime de Amorim Campos, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu tenho o prazer de trabalhar ao lado do missionário R.R. Soares. E com muito prazer quero apresentar aqui a Bíblia Sagrada com 1880 comentários do missionário R.R. Soares para sua edificação, porque este é o propósito, que você realmente cresça, que você seja fortificado na graça. Como Paulo fala aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Este é o objetivo do missionário, fortalecer a sua fé, fortalecer você com esses comentários. Que Deus possa te abençoar. Olha, se você não tem a sua, adquira. Você vai gostar, você vai crescer. Bíblia Sagrada com 1880 comentários do missionário R.R. Soares. Tem mais, tem dicionário bíblico, tem enciclopédia, tem mapas, tem muita coisa boa. Vai gostar, pode ter certeza que é uma bênção na sua vida. Sintonize a TV Primavera, canal 12 analógico, 12.1 digital, 12 pela GVT e 13 pela NET. Que seja a luz de Deus entrando em seu lar. Estamos de volta. O nosso tema de hoje é o envelhecimento da pele e você pode ligar e participar e tirar suas dúvidas através do telefone 3442-2012. Então ligue e participa.
Bom, voltando aqui, a gente está falando sobre alergia, né? O que mais que a gente pode acabar abordando sobre esse tema, doutor? Então, falando em cosméticos, né? Muitos ingredientes podem provocar alergias. Desde uma simples, como eu estava falando antes, desde uma simples dor de cabeça até um processo inflamatório de pele mesmo, né? O principal é o perfume, o segundo são os conservantes e depois vem o resto tudo. Então tem os celíacos, que são as pessoas que têm intolerância ao glúten, né? Elas não podem comer nada que tenha essa proteína, esse glúten no alimento. O problema todo é que uma parte desses celíacos vão desenvolver a dermatite herpetiforme, que é a chamada DH. Essa dermatite começa a provocar vermelhidões, eritemas, bolinhas na pele, isso inflama e começa a dar muito incômodo. E não tem uma área específica para aparecer, aparece no braço, no corpo, no rosto, aparece em todo ele, na cabeça. E aí esses 20% mais ou menos dos celíacos podem desenvolver essa dermatite. E essas pessoas não podem usar nada de cosmético. Olha que interessante, nada de cosméticos que tenha glúten. Nossa. Então, assim, é uma coisa que está se falando agora, é muito recente ainda falando nisso, é coisa de alguns anos apenas. Então, tem o glúten, o efeito do cosmético. Tem pessoas que têm problemas também com a soja. Outras pessoas, em cosmético também, tá? Soja. Proteína de leite, eles não usam nada com proteína do leite. Não é a intolerância à lactose. É a proteína do leite, tá? Que daí na pele, em contato com a pele, começa a dar uns... Não tem aquelas pessoas que vão no dermatologista lá e pedem assim, eu quero ver tudo que tem alergia. Daí o hematologista, o infectologista, né? Ele começa a fazer toda aquela... picar a pele, né? E ver onde que vai estourar uma vermelhidão, uma bolinha. Então faz os testes para ver o que dá alergia. A gente tem alergia a muita coisa. Então assim, dentro de um cosmético tem muitos ingredientes e desses pode acontecer um processo. No caso de uma pessoa que acaba tendo, né, esse tipo de reação com um produto de cosmético para anti-sinais, que é o nosso tema, trabalhando nessa questão, existe um outro efeito que talvez ela possa trabalhar e que não corra o risco de causar essa alergia? Se ela tiver um processo inflamatório ou qualquer tipo de alergia nesse produto cosmético que ela está usando, que a pessoa está usando, ela tem que tentar trocar esse cosmético, para de usar esse daí, usa outro. E ela tem que ver o que mais se encaixa na pele dela. Então, assim, ela tem alergia a um determinado alergênico ali identificado no rótulo. Para de usar produtos que têm esse tipo de alergênico. Então, assim, ela tem que entender a pele dela, ela tem que conhecer essa pele e saber o que ela pode ou não tirar para trocar isso. Então, teve um problema de alergia? Não usa mais. A linha de cosméticos vem trabalhando bem sério nessa questão, né, Márcio? De tentar entender um pouco essa questão das alergias e também levando para os cosméticos, que até então não se ouvia falar, né? Não. Até 2012, nenhum cosmético tinha os alergênicos identificados no rótulo atrás. Foi a partir de janeiro de 2013 que começou a ficar obrigatório. 2013 a 2014, agora me fugiu a data certa. Sim. Mas nos últimos 2 anos é que a Anvisa começou a obrigar a ter esses alergênicos atrás. Porque são 26 alergênicos que é obrigatório identificar no rótulo caso aquele cosmético tenha. Então essas pessoas já começam a conhecer que tipo de alergênico pode ou não causar uma alergia nessa tipo de pele, né? E elas tendo a informação no rótulo, fica muito mais fácil identificar e já nem compra o produto, né? A gente tinha falado antes sobre o protetor solar, né? E até como utilizá-lo. Agora eu queria saber de você a importância dele, né? Para evitar ou, quem sabe, até retardar o envelhecimento da pele. Deve ser usado sempre, filtro solar. Independente da idade, do dia, tipo aquele dia não está em tanto sol, mas sempre tem um pouquinho, usa ele. O filtro solar sempre, diariamente e em qualquer idade. Uma informação que o povo não tem conhecimento é assim, existe lá o 30, existe o 40, o 50, 60, 90, o 100 é proibido, não pode mais ter um filtro solar proteção 100. Tá? O máximo que possa existir é 99, porque nenhum cosmético vai proteger 100% a radiação do sol. Sim. Então até 2012 ou 2013, que agora eu não lembro essa data certa, existia o fator 100. Aí a Anvisa proibiu, não tem mais fator 100. Do 30 para o 60, para te ter uma ideia, o preço do cosmético, do filtro solar, praticamente dobra o preço dele. Só que a proteção é em torno de 3% a mais, do 30 para o 60. Qual é a diferença? Ele fica um pouco mais tempo na pele.
Como a gente aconselha, né, principalmente o dermatologista, vai a pessoa lá e olha, tem um problema lá e não está usando filtro, indica um filtro solar para usar, o cosmético está lá identificando no filtro atrás, quantas horas tem que fazer essa nova aplicação. 3, 4 horas, dependendo do filtro, né? Então, reaplica sempre nesse processo, não precisa usar um fator 60. Salvo se a pessoa tiver uma pele muito clara, um processo de rosácea, né, que é aquelas... começa a ficar muito rosadinha, aqueles vasinhos sanguíneos aparecendo. Então, assim, usa o máximo de proteção possível daí nesses casos. E uma criança também, né? Então, o máximo possível numa criança. Sim. Agora, os demais casos, pode usar um 30 que está muito bem protegido. Avisando o telespectador, né? Você chegou agora e queria ver o programa inteiro, não tem problema. O nosso programa, ele reprisa nos sábados às 9 horas da manhã. Então, você pode rever, se quiser assistir aí. Então, fica à vontade, a gente volta a nos ver, então, no sábado agora. Retornando, falando sobre rugas, né? É uma preocupação grande do envelhecimento. Essas rugas, a gente já falou um pouquinho ali que às vezes é um pouquinho difícil de tratar quando está muito fundo. Existe algum outro tratamento que dá para trabalhar em cima sem ser a questão dos cremes? Sim, tratamento clínico. A pessoa tem que ir numa clínica especializada, pega um bom médico, dermatologista, e aí ele vai fazer uma boa análise e avaliação desse tipo de pele, e aí com certeza tem. Além de tratamento em equipamentos clínicos que tem nessas clínicas, existe agora tratamentos com ácidos. Tem o ácido pirúvico, por exemplo, e tem o ácido mandélico. E tem um outro tipo de ácido, acho que é o pirúvico. Esse ácido, a pessoa vai tratar, ele faz uma escamação toda na pele. Tanto que o dermatologista pega uma ficha, a pessoa assina isso, tira espelhos, tapa os espelhos, tira bichinho de casa, tira tudo, porque a pessoa vai embora toda enfaixada. Fica lá uns 2 dias na clínica, aplica esse ácido em faixa, fica 2 dias na clínica, vai emagrecer, porque só vai tomar de canudinho, vai embora, espelhos tapados, uma pessoa cuidando dessa pessoa, porque se ela olhar no espelho, ela vai ter um ataque, ela vai cair dura, porque fica a pele... É um processo de queimadura da pele. Então, tu aplica ácido diretamente na pele, vai queimar, e aí depois de uma semana, 10 dias, começa a descascar essa queimadura toda, e por baixo dela vem a pele toda novinha. E aí tu tens todo aquele colágeno novo, é uma pele jovem embaixo. Não sei se tu viu, uma pessoa que tem uma queimadura na pele, aquela região que está queimada, a pele é bem esticadinha? Sim. Faz a mesma coisa com esses ácidos que tu aplica na pele. Então, assim, eles aplicam isso, faz uma avaliação de que tipo de ácido é mais indicado. A pessoa está lá com 60 anos, 70 anos, é um ácido mais forte, ela já é mais jovem, 40, 50 anos, é um ácido mais fraco. E questão de 15 dias, tu vai estar com a pele toda renovada. Tu renova ali 20, 25 anos, assim, em questão de 15 dias. É bem potencializado, podemos custa muito caro um tratamento desse, é muito caro mesmo, mas é muito legal o resultado. Ele é doloroso? Não, tu não sente nada. Ele dá para fugir da plástica que muitas pessoas acabam correndo, vamos dizer assim, né? Com certeza, é um processo muito melhor. A plástica, em questão de alguns anos, porque daí a pele já vai afrouxando de novo, voltando, né? Exatamente. O que tu faz a plástica? Simplesmente tu puxa, não é? Tu vai puxar a pele e vai esticando ela. E aí vai envelhecendo de novo, já vai afrouxando essa pele de novo. E esse tratamento com ácido, tu fez com que a tua pele deixou de ser velha e veio uma pele nova no lugar. Então vai retardar muito mais esse processo. Temos mais alguns outros tratamentos referente ainda a essa questão? De tratamento de tratamento na pele? Cosméticos, aliméticos, que são... Seriam alimentos em cápsulas, que daí tem as vitaminas e as proteínas e tem outros nutrientes que a gente precisa repor, porque a gente vai perdendo muito isso com o passar de anos, né? E tu nem sempre repõe isso. Então, assim, aquelas senhoras lá, assim, meus ossos, não sei o que, né? Então tá faltando cálcio. Então trata isso com alimético, vai tratando isso mais cedo, que tu vai chegar no processo mais velho, de idade, e vai estar todo ele reposto, né? Então, assim, tu repõe tudo aquilo que tu estás perdendo de vitaminas. Então, assim, aliméticos, ácidos, cosméticos, clínicas, daí tem equipamentos, laser, tem bastante tratamento também com essa base, né? Tem bastante recurso hoje em dia. A tecnologia ela também está bem voltada para esse ramo, então? Muito, muito. Essas clínicas estão cada vez desenvolvendo alternativas melhores de tratamento hoje em dia, né? E esses tratamentos, eles não correm nenhum risco, às vezes, de potencializar ou ajudar a desenvolver algum tipo de câncer? Olha, eu desconheço algum tipo de tratamento que possa desenvolver algum tipo de câncer.
mas é sempre a pessoa ficar precavida e saber que aquele médico está tratando, é um médico mesmo, não é uma pessoa que não tenha conhecimento e só resolveu trabalhar, ou um fisioterapeuta, ou tem essas pessoas que também são clínicos, né, especializados nisso, para tratamento faciais. Então, assim, tem que se pegar um bom profissional para fazer aquele tratamento e não apenas fazer um tratamento porque é mais barato, ou que acha que vai dar um resultado, e fazer porque às vezes pode ser uma coisa muito pior, né? Não falando de câncer, mas falando de um processo de envelhecer mais, ou manchar toda aquela pele, ou perder todo o cabelo, e assim por diante, tanta coisa que acontece, né? É verdade. Márcio, agora falando de mito ou verdade. Eu acabei lendo algumas coisas na internet para a gente poder montar esse programa, né? E um dos assuntos que eu fiquei um pouco espantada, eu queria que você dissesse para a gente se é mito ou não, é a dormir de barriga para cima. Ela dá ruga. Aliás, se tu dormir de lado, vai te causar ruga, tu tem que dormir realmente de barriga para cima? Olha, uma vez já me perguntaram isso também e eu também não soube responder. Eu fui atrás e perguntei para quem já era mais especialista nisso. É mito. É mito. Então a pessoa pode dormir como ela bem entender. Pode. Agora, existe uma outra coisa. Se a pessoa começa a formar muito, tipo assim, ela franze muito a testa, por exemplo, ela vai formar ruga. Então, assim, dependendo de como tu dobra essa pele, ela vai fortalecer mais esse tipo de ruga. Então, assim, o dormir deitado, não necessariamente de bruço, né, vai fazer com que tu vai ter mais ruga. Mas o jeito conforme tu fica pressando aquela tua pele pode ocasionar. Então, não necessariamente é a maneira como tu deita, mas como tu pressiona essa pele, né? Entendi. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu deixo o espaço aberto, então, mais para você fazer suas considerações finais. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui no teu programa, de poder apresentar um pouco mais do trabalho que a gente desenvolve lá no nosso laboratório. Gostaria de deixar o meu contato para quem precisar esclarecer alguma coisa, ou poder me ligar, ou, enfim. Tem o telefone da operadora TIM, 9831-6223, ou o fixo 4102-3322. Tem o site, que daí tem bastante informações sobre o trabalho que eu desenvolvo, que é biosente.com, www.biosente.com. Tem lá no Facebook, eu coloco muita informação também de tratamentos, alternativas, cosméticos, enfim, tudo que as pessoas quiserem procurar tem lá também no nosso site. Muito bem, mas muito obrigada pela sua participação, ter aceitado o nosso convite, né? E a gente vai ficando por aqui. Mas antes, eu lembro novamente que a gente reprisa esse programa aos sábados, às 9 horas da manhã. Então, por favor, assista, a gente vai estar te esperando. Ouve o teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios, capítulo 23, versículo 22. A gente vai ficando por aqui, volta quarta-feira que vem com mais um assunto. Até lá, tchau, tchau.